Convido os irmãos e irmãs para me acompanhar na leitura do profeta Jeremias, no capítulo 18, um texto bastante conhecido de todos os irmãos. E a semelhança do que ensinou o reverendo John Wesley, os metodistas leem as escrituras sagradas em pé. Então convido vocês a ficarem em pé. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 6. Jeremias 18, verso 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oremos. Senhor, muito obrigado pela instrumentalidade dos profetas, em especial por Jeremias, pela lição que podemos aprender com ele na tua palavra. Rogamos que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a palavra lida, exposta, possa encontrar guarida e promover mudanças na nossa vida para melhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos e irmãs podem assentar. O pastor Gustavo mencionou o fato de que esse ano nós estamos com várias incógnitas como brasileiros, né? Diante de um quadro assim bastante desolador. Eu me sinto às vezes até muito mal. Como vocês sabem, eu tenho envolvimento com o Conselho Mundial Metodista, e viajando, uma das perguntas mais frequentes é: como é que isso está acontecendo no Brasil? Você tem que dar explicação para as pessoas, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou outros lugares, né? A gente fica bastante constrangido. Eu falo assim: eu não sei definir, não sou político, mas a única coisa que eu peço é que ore por nossa nação. E esse quadro de várias incógnitas que temos diante de nós nesse ano, tem muita similitude com o quadro em que o profeta vivia, e nós podemos nos dar conta disso. Não feche a sua Bíblia, lendo algumas passagens que eu quero trazer à memória de vocês. E diz assim, Jeremias capítulo 8, terminando no primeiro versículo do 9. Ele diz assim: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Jeremias 8, 18. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis que a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocar a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Provera a Deus, minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. A semelhança disso, se acompanhamos o profeta a partir do capítulo 21, 22, 23, ele denuncia os príncipes, denuncia o rei, denuncia os sacerdotes, denuncia os profetas, que profetizavam palavras que o rei queria ouvir
e não desafios. E diante desse quadro que ele chega ao ponto de pedir para Deus que ele não devia nem ter nascido, para não ter que ver tanta desolação, eu digo para vocês, de repente eu também, à semelhança de Jeremias, estou sendo inconveniente, afinal, vocês vieram aqui para receber palavras de consolo e renovo. Eu quero dizer que é isso que o profeta vai nos dar. Em dado momento desse quadro, Jeremias se encontra, como nós diríamos, nesse estado de prostração, pensando como ele pode ajudar a sua nação, e Deus diz para ele assim: vai na casa do oleiro. Eu acredito que ele deve ter ficado assim, bem contrariado, até porque não era nenhum tipo de solução. O que um lugar inusitado, como a casa do oleiro, poderia sugerir em termos do quadro e do conjunto de adversidades que Israel vivia, dividido entre os interesses pessoais da família real e da nobreza e a injustiça praticada em relação às classes mais pobres? Diante desse quadro, Deus diz a ele: vai à casa do oleiro, e tem que dizer para ele: dispõe-te. O uso do verbo sugere que ele não estava disposto a ir, ou seja, o interesse dele não coincidia com a ordem de Deus, o que tem muita similitude conosco a respeito de diversas coisas, acerca de cumprimento da palavra na nossa vida, de atender desafios de Deus para a nossa vida. Enfim, nós gostamos de uma religiosidade que afague a nossa maneira de viver, e não que nos convide a uma mudança da maneira de viver. Para a gente encontrar Deus, muitas vezes temos que nos dispor a isso. Tem que ouvir Deus, e Deus fala ao nosso coração. Há em cada um de nós, especialmente aqueles que já têm uma caminhada com Deus, uma chama de Deus, através da qual ele denuncia a nossa inconveniência, ele denuncia o nosso pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito testifica ao nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus, testifica que somos filhos da luz, testifica o caminho que devemos andar. Quanto mais intimidade com Deus nós temos. Para encontrar Deus, tem que querer. Eu acredito que todos nós estamos nessa boa condição. Nós viemos ao templo porque queremos encontrar Deus, que queremos conhecer a Deus, queremos uma experiência nova com Deus. Para encontrar Deus, tem que dispor-se. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo ele o Filho de Deus, para habilitar-se na presença de Deus para algo novo que Deus queria fazer. Não é à toa que quando abrimos o Novo Testamento, estamos diante de uma nova aliança. Eu sempre digo, embora muitas vezes, agora dentro de pouco mais de um mês, vai vir a Páscoa, né? E eu sempre digo, muitos colegas, pastores, trazem à memória várias coisas da Páscoa judaica. Com todo respeito à Páscoa judaica, a Páscoa cristã não é a Páscoa judaica. Não é necessário imolar um cordeiro, não é necessário comer ervas amargas. A nossa Páscoa, o cordeiro está vivo, ressuscitou, não é? Então nós celebramos a vitória da vida sobre a morte, que é o caso de Jesus Cristo. Moisés teve que subir ao monte várias vezes. E olha que depois dos 80 anos, eu ainda não cheguei lá, e eu não sei se aos 80 eu vou ter o preparo físico que ele teve de subir a montanha, porque era o paradigma, a referência do encontro com Deus. Subir a montanha. E ele subiu várias vezes. E várias vezes ele subiu a montanha por causa da dureza de coração do povo, para receber de Deus uma direção. Num dado momento, todos vocês devem lembrar, começou o termo pode não ser o mais adequado, uma epidemia, ou seja, uma quantidade de serpentes, né, mordendo o povo e as pessoas morrendo. E começaram, na mesma hora vieram para Moisés, que era referência
da presença de Deus no meio do povo. Moisés sobe ao monte e Deus dá uma direção a ele, edifica uma serpente de bronze, né? E ele recebe essa direção, e quem olhasse para a serpente era curado, mas tudo na submissão com a palavra do Senhor, não é? Moisés conheceu isso. Abraão, quando realmente ouviu Deus falar com ele, toma uma decisão. Muitas pessoas imaginam a saída de Abraão lá da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates. Imagina que ele estava pensando em ir para uma terra em que ele ia ser mais próspero. Mas se você lê com detenimento a palavra, você vê que ele tinha servos e servas, tinha boi, tinha gado. Não, ele mudou de lugar, porque ele ouviu Deus. Ele se deu o trabalho de ouvir Deus, e mais que ouvir Deus, ele obedeceu a Deus. Essa era a contingência, não é? Era a contingência de Jeremias. Ele provavelmente estava retirado, porque as suas palavras não ecoavam com o tom e com diríamos, a urgência que ele percebia. Ele estava numa zona de conforto, ele e Deus diz: vai à casa do oleiro. E ele foi. E a cena que ele ouve, que ele vê, depois de ouvir Deus, é o oleiro fazendo um vaso, porque não era outra coisa que se esperava num oleiro, né? E o vaso se estraga. Eu diria para vocês que esse é um quadro muito próximo de nós. Todos nós temos a experiência de coisas estragadas. Até a saúde, na verdade. De vez em quando nós, por hábitos mal feitos, estragamos a saúde. Mas carro estraga, casa estraga, teste de longevidade de cada um. Mas quando eu era adolescente, de vez em quando a televisão, a imagem ficava meio difusa, né? Meio estragada. Lembra disso? E uma das coisas que a gente fazia era pegar bombril e botar na antena. Quantos aqui viveram o tempo do bombril na antena? Levante a mão se você fez isso. Rádio de pilha. Não existe mais rádio de pilha, né? Radinho de pilha. Quando ficava fraquinha as pilhas, as pessoas pegavam as pilhas e botavam no congelador. Quantos participaram do mito de botar pilha no congelador? Eu fui pastor em Nova Iguaçu há mais de 40 anos atrás. E eu tinha uma irmãzinha que era líder de oração, viúva, sustentava vários filhos, uma luta tremenda que ela vivia. E ela tinha uma geladeira muito velha, mas bota velha nisso. De vez em quando a geladeira parava, ela dava 2 passos para trás, em nome de Jesus, dava um chute na geladeira, e a geladeira voltava a funcionar. Até que um dia pifou de vez, a igreja ajudou ela a comprar uma geladeira. Tinha todas as pedagogias do conserto das coisas estragadas. Mas nós sabemos que vidas também se estragam, famílias se estragam, nações se estragam, né? Essa é a realidade que nós estamos. Vivemos uma nação que está profundamente doente, enferma, né? Não tem bombril, não tem chute que resolva situações como essa, né? Mas ele diz, e é uma coisa que me inspira, ele diz aqui que o oleiro não jogou o barro fora. Eu acredito até porque era para ele um instrumento de trabalho, uma coisa preciosa, não é? O vaso estragou, mas ele tomou o barro e fez de novo outro vaso. Isso é a competência de Deus. O novo é competência de Deus, né? Jeremias mesmo diz isso, Isaías diz isso: eis que faço novas todas as coisas. Então não há, ainda que você esteja vivendo algum estrago que foi feito na sua família, na sua casa, Deus é especialista, é o que melhor conserta as coisas. Certa vez eu tinha casa em Cabo Frio, e em férias, estragou a fechadura da porta. E meu irmão jornalista, eu, pastor, teólogo, fomos consertar a fechadura.
fizemos tanto furo naquela porta, eu tive que comprar Durepox para preencher os furos e não consertamos. Finalmente chamamos o chaveiro. Aquilo que nós tínhamos levado uma manhã inteira, ele fez em meia hora. Não é? Então há algumas pessoas, como você, na sua área, que desenvolvem habilidades capazes de fazer consertos mais definitivos. E Deus é o especialista em consertar famílias, vidas, ou seja, não há caso perdido. Provavelmente você às vezes tem alguém na sua família que é aquele que você diz, não tem mais solução. Eu, por exemplo, alguns aqui já me ouviram contar isso, a minha infância, só a escola primária eu repeti a primeira série, repeti a quinta série. Não é? Quando eu terminei a escola primária, teve a formatura e minha mãe estava lá, a diretora era até membro da igreja, Dona Célia Braga. Ela falou assim, eu não sei se eu entrego esse certificado para o Paulo ou para a Dona Julieta, porque ela vem mais aqui na escola que ele, não é? Mas Deus consertou a minha vida. Certa feita, só ilustrando melhor isso, eu estava para começar a participar de um encontro de missões da Igreja Metodista na Alemanha. O secretário de missões, muito meu amigo, acaba de aposentar também, reverendo Reinhard Gauner. Era quinta-feira, começava quinta-noite, terminava o culto da manhã de domingo. E ele estava me falando do programa, antes do jantar, antes do culto de abertura, e veio um cidadão, um irmão de terno, gravata. A porta do escritório estava aberta, ele entrou, parou na minha frente, baixou o colarinho e mostrou assim, como se fosse um abscesso, um tumor. Ele disse para nós assim, vocês creem na Bíblia? Achei uma coisa assim paradoxal, perguntar para o bispo e para o pastor se a gente cria na Bíblia. Eu falei, eu creio. Aí ele falou, abriu lá em Tiago, capítulo 5, que diz, há alguém entre vós sofrendo, alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e eles orem, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé curará o enfermo. Ele disse, senhores, creem nisso? Eu falei, eu creio, está na Bíblia, eu creio. E aí ele tirou do bolso o óleo, a gente orou, ungiu, isso era quinta-feira. Chegou no domingo de manhã, no culto de encerramento, tinha um momento para testemunhos. E a primeira pessoa que levantou foi ele, veio pelo corredor, falou para a igreja, meu pai morreu com tumor nos gânglios, meu irmão morreu há 3 anos com tumor nos gânglios, e eu estou condenado, eu tenho no máximo 3 meses de vida, estava com tumor nos gânglios. O pastor Rainer e o bispo Paulo oraram por mim, e aí ele baixou o colarinho, estava totalmente limpo. Deus, de quinta para domingo, tinha dado uma solução para aquilo que estava estragado. Esse é o Deus da Bíblia, irmão. É o Deus que cura, que liberta, que restaura, né? E é de graça, porque é de graça mesmo. É pela graça de Deus, pela bênção de Deus, pela misericórdia de Deus que essas coisas ocorrem, né? Deus faz de novo, não é? E a nossa fé abre as portas para o impossível de Deus, coisa que o homem não dá conta, Deus dá conta, quando nós depositamos plenamente a nossa confiança nele. E ele continua dizendo, então veio a mim a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Algumas vezes eu prego sobre aquele episódio do final da ressurreição de Jesus, o domingo da ressurreição de Jesus, a reação de Tomé, que disse que ele precisava ver para crer. E eu já encontrei crente que diz para mim assim, pastor, eu sou que nem Tomé, eu quero ver para crer. E eu tenho que responder, tá bom, só que isso não é fé, porque fé a gente crê em coisas que não vêm, ou seja, crê
na manifestação do Deus que é sobrenatural, que está sobre a nossa natureza, sobre a nossa perspectivas de coisas tangíveis. E a palavra do Senhor vem a Ele, e eu quero dizer para você que a semelhança de nós que estamos lendo a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Vou dar a vocês duas provas. A primeira, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, no primeiro verso, diz assim: a terra, no sentido amplo, era vazia. O Espírito de Deus pairava sobre o nada. O termo hebraico mais correto é sobre o nada. Algumas traduções dizem sobre as águas, mas na verdade era sobre o nada. E a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Por quê? Porque a palavra de Deus, pela fé na sua vida, traz à existência as coisas que ainda não existem. Faz acontecer as coisas que nunca aconteceram. Esse é o efeito da palavra. E você vai observar que 3 vezes Jeremias ouve a palavra de Deus vindo a ele. A palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, ela é fiel e é verdadeira. Jeremias, no início, logo no início do seu texto, me acompanhe, na sua chamada vocacional, Deus dá a ele uma visão de amendoeira, e ele vê a amendoeira, e ele diz, respondiu Deus: o que você está vendo, Jeremias? E ele diz: vi uma vara de amendoeira. Deus usa as coisas concretas para estimular a fé do profeta, como usa as coisas concretas, movendo-se através de coisas ao nosso lado que muitas vezes não percebemos, para dizer o seguinte: disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, na medida que nós realmente exercitamos uma vivência pela palavra, nós vamos ver ela acontecer na nossa vida de maneira sobrenatural. Certo dia, eu e Glaucia estávamos lá em Petrópolis, na nossa casa, e começou época de seca, no inverno, começou um incêndio na mata, atrás da nossa casa. E Glaucia me chamou e o incêndio estava vindo em direção à nossa casa, como de fato ocorre em vários lugares. Há pouco tempo houve incêndios imensos em Portugal, incêndios imensos lá na Califórnia. E nós ligamos para o bombeiro, e a resposta dele disse: olha, eu lamento dizer que está acontecendo incêndio em muitos lugares e nós não damos conta de acompanhar todos. Nós ajoelhamos, havia uma varanda no fundo da casa, eu e Glaucia, erguemos as mãos para a mata que pegava fogo, e conforme orávamos, o vento mudou de direção. E o fogo foi subindo o morro acima e não mais descendo para baixo. Eu sou testemunha ocular das manifestações do poder de Deus, de sua palavra. Você exercita, não é? Nós estamos vivendo um tempo, está todo mundo, o nosso vive me cobrando no condomínio que moramos em Petrópolis, tem até uma academia lá, e eu estou tentando criar um hábito, de exercício físico, para remodelar, dar um formato mais saudável a mim, não é? Porém, confesso para vocês que é difícil. É difícil. Eu prefiro exercitar o grego e o hebraico do que o físico. E é exatamente uma coisa que para mim é lazer, trabalhar com os idiomas. A palavra também é alimento. Jeremias 15, versículo 16, diz assim o profeta: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra também, quanto mais você conhece ela, você descobre coisas
tremendas na palavra. A palavra é depositório de promessas. Só que não são promessas do tipo dessas pessoas que estão exercendo liderança nessa nação, promessas que caem no vazio. As promessas da palavra de Deus são incontáveis, sobrenaturais e se realizam para os que creem. Para os que creem. Lembro certa feita, o Roberto, que cuidava da informática, ainda cuida daqui da região, ele entrou na minha sala e falou assim: bispo, tem uma novidade para o senhor. Eu falei: qual? Ele falou: puseram a Bíblia no computador e contaram quantas promessas de Deus tem na Bíblia. Eu falei para ele: é mesmo? E quantas tem? Ele falou: 7.700, eu não lembro mais a dezena. E eu disse: está errado. Ele falou: o senhor pode conhecer muito Bíblia, mas o computador eu conheço. O computador não falha não, botou a informação lá e ele dá certinho. Eu falei: eu vou provar para você. Ele falou: como? Eu falei: pensa no salmo que você mais gosta, que você já leu várias vezes, dezenas de vezes. Ele falou: já pensei. Quantas vezes você já leu? Mais de 100 vezes. Já aconteceu, depois de você ter lido mais de 50 vezes esse salmo, você vai ler mais uma vez, e de repente, 2, 3 palavras ali no salmo saltam da Bíblia, incendeiam o seu coração, e você descobre uma palavra de Deus para a sua vida, uma promessa de Deus para a sua vida. Você já experimentou isso? Você disse muitas vezes. Eu falei: isso é o Espírito Santo, o computador não mede. Então você pega os 7.000 e multiplica pelo infinito, porque quem conhece a Deus e a sua palavra experimenta o infinito das promessas de Deus para a sua vida. Jeremias é testemunha disso. Aliás, nós não sabemos o nome de muitas pessoas que viveram em Israel, primeiro em Israel, depois no cativeiro. Jeremias foi para o cativeiro na Babilônia. Nós não sabemos o nome de muitas pessoas. Mas hoje eu estou falando aqui, depois de 2.500 anos, sobre esse homem chamado Jeremias, porque ele cria na palavra do Senhor e nas promessas do Senhor. E finalmente, eu queria dizer para você: deixe-se ser surpreendido pela palavra, seja um leitor da palavra. E o Senhor diz, terminando aqui no texto do verso 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Quando Deus faz, Ele faz bem feito. Quando nós deixamos Deus fazer, Ele faz bem feito. Eu sou testemunha disso. Isaías capítulo 43, ele diz: agindo eu, quem impedirá? Se você está precisando de um agir de Deus hoje, coisa urgente, você está precisando de tocar nas promessas de Deus, eu convido você a deixar seu lugar. Eu queria orar com você, para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Não sei qual é o limite, não sei qual é o desafio, mas eu sei que Deus faz. E gostaria de fazer contigo, nessa manhã. Traga esse desafio, ponha aqui no altar. Eu quero orar contigo.